Olá pessoal do oitavo, vamos começar a estudar hoje um assunto muito interessante que a gente vai precisar aí lembrar do período da Revolução Francesa, o período do governo de Napoleão Bonaparte, porque o governo de Napoleão Bonaparte vai transformar a história do Brasil. E é isso que a gente vai estudar hoje com mais um slide falando de história. Então vamos lá. Então, olha essa imagem. Essa imagem está representando um inglês e um francês jantando o planeta Terra e cada um tomando sua parte. Isso porque existia uma guerra política entre a Inglaterra, que tinha aí a maior e mais poderosa frota naval do mundo, e foi lá que surgiu a Revolução Industrial. Então as primeiras indústrias surgiram na Inglaterra, um país riquíssimo com dinheiro acumulado, e você tem a França, um país onde inaugurava um modelo político totalmente novo, que era a República, depois transformado aí em consulado, mais à frente em império por Napoleão Bonaparte, que também tinha algo a se gabar, que era um exército gigante. Então, de um lado se tinha a maior marinha e do outro se tinha o maior exército. Os conflitos entre França e Inglaterra no final do século XVIII e início do século XIX, com a expansão napoleônica, pressionaram a saída de Dom João, então príncipe regente de Portugal. Este e a real família portuguesa buscaram refúgio na colônia da América. A vinda da família real para o Brasil não só foi uma estratégia militar inteligente da parte de Dom João, reconhecida até mesmo por Napoleão Bonaparte, como também por um tempo garantiu a unidade territorial da colônia portuguesa na América. E justamente essa expansão napoleônica ela vai atingir o território português. E isso tem tudo a ver com a história do nosso país. Então, a chegada da corte ao Brasil. Vamos entender melhor isso. Durante o século XVIII, estabeleceu-se importantes conflitos políticos e econômicos entre Inglaterra e França. De um lado, a França dominando o continente europeu graças ao seu poder militar totalmente desproporcional a comparado a outros países. O que acontecia era que Napoleão invadia alguns territórios, anexando esses territórios à França. Outros ele só ameaçava, intimidando reis e príncipes a se tornarem reinos aliados. Então, o mapa da Europa Ocidental vai ser dividido em os que eram invadidos e anexados por Napoleão e os que eram intimidados e obrigados a se aliar a ele. Do outro, a Inglaterra, com sua enorme esquadra naval dominando os mares e o comércio mundial. Entre eles havia outros estados europeus que sentiam os reflexos dessa instabilidade. Então observa aí, essa parte amarela mais escura, quase laranja, é a França e suas possessões, aquelas que ela realmente invadiu e anexou. A parte amarela mais clara são os países que foram submetidos à autoridade francesa, se tornando reinos vassalos, reinos aliados. E no meio dessa confusão está Portugal. Essa linha rosa tracejada foi uma estratégia que Napoleão teve de
enfraquecer a sua maior inimiga, que é a Inglaterra. Então, vamos lá. Napoleão, ele tem o maior exército. A Inglaterra tem a maior marinha. Porém, o exército não combate em água, até porque os homens não sabem andar por cima das águas ainda. Enquanto isso, os navios não podem navegar em terra, isso é impossível. Então, um confronto entre os dois países era praticamente impossível, já que um era bom em terra e o outro era bom em mar. Então, para atacar a Inglaterra, o Napoleão teve uma ideia fantástica. Se eu não posso ganhar militarmente da Inglaterra, eu vou atacar aquilo que ela mais preza, que é a sua economia. Então, todos os povos da Europa foram proibidos de manter relações comerciais com a Inglaterra sob o risco de ser invadidos e anexados. E Napoleão tinha exército para isso. O que foi que aconteceu? Vários países foram obrigados a romper os seus acordos comerciais com a Inglaterra, enquanto outros espertinhos tentavam aí enganar os dois lados, que é o caso de Portugal. Ao decretar o bloqueio continental em 1806, Napoleão Bonaparte tentava anular a influência econômica inglesa na Europa, proibindo que qualquer estado europeu comercializasse com a Inglaterra. Porém, com sua atitude, Napoleão também impôs um dilema a Dom João, uma vez que Portugal era um dos grandes parceiros econômicos da Inglaterra. Então, aderir ao bloqueio continental e expor as colônias, principalmente a americana, para o poderio naval britânico, ou enfrentar as tropas napoleônicas em uma possível invasão. Então, olha só o dilema que o príncipe de Portugal ele vivia. Se ele cortasse a relação com a Inglaterra, ele evitaria uma invasão francesa. Porém, deixaria ali o Brasil e outras colônias fácil para a Inglaterra tomar, já que ela tinha esquadra naval suficiente para fazer isso. Não seria nenhum esforço para a Inglaterra. E óbvio que uma guerra naval entre Inglaterra e Portugal seria até covardia. Por outro lado, se Dom João rompesse com a França, ele acabaria não perdendo as colônias, porém poderia ser invadido facilmente e derrotado pelo exército de Napoleão. A tomada de decisão por parte de Dom João, por vezes, foi adiada, o que facilitou o avanço das tropas francesas que se alinhavam na fronteira com a Espanha, aguardando instrução para invadir Portugal. Então, a Espanha, que vocês viram no mapa, era um reino aliado dos franceses, acabaram servindo como passagem para as tropas invadirem Portugal. Napoleão, ele esperava a decisão do príncipe Dom João do que ia fazer ou não, do que ia fazer, enquanto Dom João tentava ganhar tempo para pensar de como ele iria sair dessa enrascada, de não perder as colônias para a Inglaterra e muito menos impedir a invasão dos franceses a Portugal. Então, em outubro de 1807, reuniões secretas na corte entre o reino português e o reino inglês acertaram a saída da família real com destino ao Brasil, sendo escoltado pela marinha inglesa. O que Dom João teve que fazer era abrir mão de Portugal e deixar com que Portugal fosse invadido pelos franceses, mas pelo menos não perderia a parte mais rica do Império Português, que era o Brasil. Então a decisão era deixar Portugal para trás e seguir rumo
ao Brasil e lá se instalar. É sabido que quando um país, quando um povo invade outro, quando se captura o rei, você destrói toda a organização nacional daquele país. Então, salvar a monarquia era salvar o império. Fugindo dessa derrota com a França, era uma forma de manter ainda de pé o Império Português, mesmo que sem a posse de Portugal. A decisão de transferir a corte para o Brasil, somada às notícias de que Napoleão invadiria Portugal, criou pânico entre os portugueses. O embarque de Dom João, sua esposa Carlota Joaquina, seus filhos Pedro e Miguel e da rainha Dona Maria I foi extremamente tumultuado. Então, olha só. Dom Pedro e Dom Miguel, muito novos. Dom João, que por muitas vezes foi tido na Europa como um incompetente, porque era casado com uma mulher desfrutável, como a Carlota Joaquina, que tinha uma fama horrível na Europa. E a sua mãe, que tinha o título de monarca, ela era louca. Então imagina como Napoleão enxergava Portugal, sendo governado por uma rainha louca, com um filho incompetente, uma nora desfrutável e ainda príncipes muito novos. Então cerca de 15 mil pessoas, entre nobres, membros do clero, militares, fidalgos portugueses que os acompanharam, se desesperavam na tentativa de embarcar nos navios. Muitos não conseguiram um lugar nos navios e se jogavam ao mar, enquanto a população enfurecida jogava pedras e gritava palavras de ofensa à família real e a outros membros da corte. Inclusive, se tem aí a história de que os integrantes da família real, eles evitavam a pressa para que não desse na vista que eles estavam fugindo, né? Então foi um caos aquele embarque da família real e da corte portuguesa para o Brasil. Então, o porto de Lisboa virou um caos, uma verdadeira bagunça. Mas os navios eles foram completados e seguiram rumo ao Rio de Janeiro. Nos navios, além de pessoas, haviam muitos objetos, como joias, porcelanas, mapas, arquivos oficiais e moedas. Inclusive, toda a biblioteca real portuguesa foi transferida para o Rio de Janeiro, assim como todo o tesouro português foi transferido para o Brasil, deixando Portugal aí só entregue às moscas. Uma tempestade acabou separando as naus. No dia 22 de janeiro de 1808, a nau que conduzia a família real aportou no porto da cidade de Salvador, Bahia, a antiga capital da colônia. Inclusive, os historiadores contemplam de que Dom João ficou impressionado com Salvador pelo seu nível de urbanização. Enquanto, quando ele chega ao Rio de Janeiro, ele se depara com uma cidade que não tinha, vamos dizer, o nível de Salvador em questões urbanas. Mesmo assim, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil nessa época e passou por muitas reformas urbanas para, de fato, ganhar clima de capital do reino português. Então, depois de quase 3 meses ao mar,
enfrentando problemas de todas as ordens, inclusive uma infestação de piolhos. Pela primeira vez, a família real pisa em solo brasileiro. Ainda em Salvador, no dia 28 de janeiro de 1808, Dom João decretou a abertura dos portos às nações amigas. E por que ele vai fazer isso? Porque isso era uma exigência dos ingleses em troca da escolta da família real para o Brasil. Então, se por um acaso os navios portugueses fossem atacados em alto mar por navios franceses, os ingleses dariam um jeito de afundar todos os navios franceses aí e proteger as naus portuguesas. Então, nada é de graça. Ao chegar em Salvador, a primeira coisa que Dom João vai fazer é pagar essa dívida, pelo menos parte dessa dívida, abrindo os portos às nações amigas. O que é que isso quer dizer? A medida resultou nas negociações com a Inglaterra, uma vez que o bloqueio continental e a ocupação de Portugal pelas tropas napoleônicas impediam a comercialização direta entre ingleses e a metrópole portuguesa. Para completar o acordo realizado com a Inglaterra, que havia escoltado a família real na travessia do Oceano Atlântico, Dom João assinou o Tratado de Comércio e Navegação, que concedia tarifas privilegiadas às mercadorias inglesas. Então, olha o quanto os ingleses acabaram ganhando com a proteção naval da família real. Isso vai dar de cara no fim do pacto colonial. Por quê? Porque se o pacto colonial consiste na obrigação do Brasil apenas comprar e vender produtos de sua metrópole Portugal, e com a abertura dos portos o Brasil poderia comprar e vender produtos de outras nações, então aí adeus pacto colonial. Inclusive tendo produtos ingleses mais baratos do que produtos de outros países, inclusive portugueses. E para vocês terem noção do que foi isso, foram trazidos para o Brasil produtos que não eram condizentes com o nosso clima. Por exemplo, casacos de pele, roupas de frio e até trenóis, aqueles patins, no caso não é patins, esqueci o nome agora, que é usado para esquiar. Então, no Brasil não tem neve, mas mesmo assim esses produtos acabaram vindo para cá e muita gente acabou comprando. Os produtos estrangeiros entravam no Brasil pagando um tributo de 24%. A partir da assinatura desse acordo, os produtos ingleses pagavam apenas 15%. Então, outros países pagavam mais caro, como França, Holanda e etc., enquanto os ingleses tinham as tarifas mais baixas. O que é que isso quer dizer? É que cobrando impostos mais altos dos outros países e cobrando impostos mais baratos dos ingleses, os produtos ingleses acabavam ficando mais baratos para os compradores. Então, os outros países acabaram sendo prejudicados e os ingleses favorecidos. Em março de 1808, a família real seguiu para o Rio de Janeiro, sede administrativa da colônia. Lá, perceberam que a cidade não tinha estrutura habitacional para comportar os novos moradores. Só para você ter ideia, a cidade do Rio de Janeiro ela era tão atrasada urbanisticamente que muitos dos proprietários das casas, dos salões, etc., eles foram obrigados a colocar tapetes nas janelas e nas varandas para tentar amenizar aí a péssima condição dos prédios. E aí
as primeiras coisas que o Dom João vai fazer é decretar a ordem do príncipe as ordens do príncipe regente, mais conhecido como Ordens do Põe-se à Rua. Era chamado de OPR, Ordens do Príncipe Regente. Mas como o Brasil, os brasileiros sempre, desde muito tempo, levaram tudo na base da ironia, eles acabaram transformando essa sigla em ordens do Põe-se à Rua. Por quê? Porque essa ordem expulsava as pessoas de suas casas, olha que coisa, para que a família real e os nobres portugueses fossem abrigados. Então, se você tivesse aí uma boa moradia no centro do Rio de Janeiro, então você teria por obrigação cedê-las ao rei e à corte. Com a chegada de Dom João ao Rio de Janeiro, a cidade passou por uma transformação, como eu falei antes. Em relação à infraestrutura, foram criadas áreas públicas, como praças e passeios públicos, construídas várias vias públicas para facilitar a circulação das pessoas e do comércio, e as casas ganharam decoração europeia. Quanto à estrutura social, as pessoas gradativamente adquiriam os modos de comportamentos europeus. Então, inclusive, a Carlota Joaquina odiava tanto o Brasil que chamava o nosso país de Quinto dos Infernos. Por quê? Porque era longe da Europa e porque o clima daqui era muito quente. Então ela odiava estar no Brasil. E aí, toda essa capital do Rio de Janeiro, ela vai começar a ganhar ares de Europa, ares de Lisboa, e muita coisa teve que ser feita. Dom João decretou a criação do primeiro jornal do Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, do Banco do Brasil, que existe até hoje, inclusive é o primeiro banco nacional, a Casa da Moeda, onde eram feitas as moedas que circulavam no Brasil, a Academia Militar e da Marinha, isso é importante, ter com que proteger a costa brasileira de invasão, e para isso precisava-se de alistamento militar, de treinamento militar e etc. O Teatro Real, o Museu Nacional, inclusive foi exatamente o que pegou fogo há alguns anos atrás, a Academia de Belas Artes, aí está, né? Tive o prazer de visitar. Hoje só restou o portal, a entrada, o Horto, hoje atual Jardim Botânico do Rio de Janeiro, no qual tive o prazer de estar também, a Biblioteca Real, a atual Biblioteca Nacional, lindíssima também, inclusive lá em cima, na escada, tem um busto de Dom João, que foi o fundador da Biblioteca Nacional. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Vamos revisar e revejam essa aula e aproveitem para realizar suas atividades. Bons estudos e até a próxima.